Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Entre Papéis. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o Giancarlo Schorn. É estranho falar Giancarlo, né? Porque todo mundo se conhece por Jean. E eu vou apresentar, então, o Jean, o nosso convidado. Ele é pai da Milena e da Helena, né? A Milena tá com 18 anos e a Helena tá com 5, né? O Jean, ele é fisioterapeuta, especialista em reabilitação neurofuncional para crianças e adolescentes, fundador da Up Kids, que é uma clínica de referência em desenvolvimento infantil em Santa Rosa, em Santo Ângelo. Além disso, ele pertence ao Corpo de Bombeiros. Exatamente, Tudo isso. tudo isso. Antes da gente começar a conversar, eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores, a Farmácia JK. A Farmácia JK, ela é fundada aqui em Santo Ângelo, nasceu aqui, então queria ressaltar a importância da gente valorizar os negócios locais. Ela está localizada em frente, próximo ao terminal, o antigo terminal rodoviário, da estação rodoviária aqui de Santo Ângelo, que recentemente mudou de local, né? Na esquina do Hospital da Unimed e em frente à emergência do Hospital Santo Ângelo. Também aproveito agora para agradecer pessoalmente, né, o nosso apoiador, que é a Clínica Up Kids, que é uma clínica de referência em desenvolvimento infantil, com serviços de fonoaudiologia e fisioterapia. Muito obrigada. Isso, Jéssica, agradeço o convite e parabéns pelo teu projeto indo. E fico muito feliz de poder participar, né, e colaborar hoje através de uma troca de experiência e conversa. Nossa, eu te agradeço demais, assim, por apoiar o nosso projeto, né? Desde o início, a gente foi lá conversar contigo e tu apoiou, gostou da ideia. Isso faz toda a diferença pra gente que tá começando, né? E desenvolvendo um novo projeto faz toda a diferença. Muito obrigada. Eu que agradeço. Jean, então, queria conversar contigo, começar conversando contigo pra te contar pra gente, para as pessoas poderem te conhecer, como é que foi a tua trajetória. Já que tu faz 550 coisas, eu queria saber o que veio primeiro, se foi ser fisioterapeuta, bombeiro, empreendedor, como é que foi a tua trajetória até agora? Então, Jéssica, a minha trajetória profissional começa desde muito cedo, né? Então, eu sou irmão mais velho, temos entre 4 irmãos, e a responsabilidade de ser irmão mais velho ela já carrega desde sempre, né? Então, para ajudar meus pais, minha trajetória profissional começou aos 12, 13 anos, ajudando meu pai a trabalhar como garçom, né? Trabalhei até os meus 18 anos, entrando no exército ali. E quando eu entrei no exército foi que eu conheci a área de saúde, porque eu tive a grata sorte de ir para o hospital militar, hoje posto médico aqui de Santo Ângelo. Ah, que legal! Então, quando eu fui trabalhar no hospital militar, eu conheci um pouco da área de saúde, gostei muito, me apaixonei por essa área e atuei dentro do gabinete odontológico. Olha só. Então, auxiliando os dentistas lá, fiquei mais 4 anos lá e fiz cursos na área, né? Fiz o auxiliar de saúde bucal, técnico de saúde bucal, e aí após isso aí, eu passei no concurso, uma prefeitura de Juiz, para atuar nessa área, e logo em seguida, então, passei no concurso do Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros, ele vem anterior, né, à área de fisioterapia, e hoje ainda estou no Corpo de Bombeiros, já fazem 16 anos já que estou lá, né? E já há mais de 10 anos aí, atuando na área de fisioterapia neurofuncional. Mas tu sempre quis ser bombeiro? Ou como é que foi essa história de, vou fazer um concurso pra ser... Então, Jéssica, tu sabe que eu acho que o sonho de toda criança, né? Quando a gente vê o caminhão dos bombeiros, a gente sempre sonha, né? A gente brinca com isso, né? Quando criança. Então sempre me chamou muita atenção o trabalho dos bombeiros. Claro que eu não entendia muito como funcionava. E com o passar do tempo a gente vai conhecendo, vai entendendo a dinâmica ali e começa a se identificar. E quando veio a oportunidade para fazer o concurso, e eu fiquei sabendo que passei, e naquela época nem era para o Corpo de Bombeiros, né? A gente fazia um curso para a Brigada Militar. Entendi. Então, tu fazia um curso para a Brigada Militar, conforme a tua colocação, tu poderia escolher se tivesse vários bombeiros. Eu tive a grata, né, satisfação de poder ficar entre as vagas dos bombeiros. Que legal. E quando eu fui, assim, realmente, assim, eu me encantei pela profissão, algo que é extraordinário, né? A experiência de estar lá, de servir, né, de proteger, que é um dos lemas do Corpo de Bombeiros. E através disso, assim, então, eu me identifiquei e pertenço até hoje, né? Então, são 16 anos que a gente trabalha na corporação. Que legal. E a fisioterapia surgiu depois que tu estava já atuando como bombeiro? Exatamente. Então, logo que eu me formei, o meu curso foi em Porto Alegre, e eu
tava naquele período de estudar muito, né, e buscar, eu fiz o Enem. E aí eu fui bem na prova do Enem, fiquei com uma nota boa. Aí eu pensei, vou tentar o ProUni para fazer a faculdade, que naquela época era a única forma de eu fazer uma faculdade. Como eu trabalhava de auxiliar de saúde bucal anteriormente, eu pensei, poxa, eu quero ser dentista, quero fazer né, Sim, porque você sentiu. tentar fazer a faculdade de odontologia. Me inscrevi, então, em todos os cursos que tinha aqui no estado na época. E a última opção eu coloquei como fisioterapia, porque era o mais próximo, é em Santo Ângelo e tudo mais. E aí, qual que eu ganhei a bolsa? E fisioterapia. Então, entrei para trabalhar na fisioterapia, nunca sonhei em ser fisioterapeuta, né? Mas também me identifiquei muito depois que comecei a trabalhar lá. E aí, então, a fisioterapia ela surgiu um pouco depois, então, que eu entrei nos bombeiros, conciliava os estudos com o serviço e ainda continuo fazendo isso hoje, né? Na verdade, se tu for pensar, o que todas essas coisas que tu falou tem em comum é o cuidado com as pessoas, né? Exatamente. Talvez era Assim, isso que tu gostava. no Corpo de Bombeiros, tu vai lá e tenta salvar as pessoas, né? Salvar os bens, né? Resgatar. E a fisioterapia tem como fazer a reabilitação, né? Então tu vai Entendi. reabilitar depois. Ó a visão empreendedora aí, né? Então a gente já começa a pensar nesse sentido assim, né? E como a gente sempre gostei de trabalhar com pessoas e ajudar as pessoas ali, a fisioterapia também me abriu esse olhar, né? De continuar fazendo um pouquinho mais ainda do que a gente já faz enquanto bombeiro, né? Uhum. E agora, como tu comentou que tu trabalhou dos 12 aos 18 anos, né? Exatamente. Tu acha que essa tua experiência de ter trabalhado ali durante a adolescência te ajudou de alguma forma a ser ou construir o Jean que é hoje? Como que tu vê essa experiência de trabalho, assim? Até pensando como tu tem as 2 filhas, né? Se é uma dúvida minha, assim, a minha vontade é quando a Alice puder trabalhar, já colocar ela trabalhar em alguma coisa para poder valorizar, né? E entender como funciona a dinâmica. Do teu ponto de vista de já ter passado por isso, tu achou importante? Ele é importante, sabe, Jéssica? Eu acho que tem os dois lados ali nessa situação, porque é importante você ter uma responsabilidade, né? Aprender assim, e desde muito cedo, assim, meus pais me falaram, ó, tem que cuidar dos teus irmãos. Nós era uma escadinha, né? Eu tinha 4 anos, meu irmão tinha 2, minha irmã tinha 1. Então, assim, era aquela escadinha, então, desde sempre eu ajudei meus pais a cuidar dos meus irmãos. E logo após, eu precisei ajudar em casa também. E não foi por uma questão, assim, de opção, né? A gente precisava estar ali. E o meu trabalho, assim, ele era um trabalho um pouquinho diferente, porque eu trabalhava também com pessoas atendendo, né? E os horários não eram tão bons assim. Então, eu trabalhava ou o dia todo, estudava à noite, ou trabalhava durante a noite para estudar pela parte da manhã. Claro que isso forma também a gente, né? A gente consegue entender, por situações difíceis, tu consegue também entender e valorizar as coisas que a gente tem hoje. Eu acho que isso é muito, muito importante. Mas é um momento, assim, que tu não pode perder também a tua infância, sabe? Sim. Adolescência, algo assim que eu tive um pouco mais de dificuldades de ter, porque eu estava, enquanto meus amigos estavam jogando futebol, fazendo alguma atividade, eu estava trabalhando. Então, existe uma relação que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Entender que existe a parte boa, sim, de tu ter uma responsabilidade, né? De tu conseguir trabalhar e ter visão do mercado, entender, às vezes passar por aquela situação para você saber o que é bom, o que não é bom, mas também a gente tem que saber cuidar disso aí para que não ultrapasse ou passe uma fase que não está preparando para a criança e para o adolescente. E que não volta mais. E que realmente não volta mais. É. E como que tu se vê como pai? Como é que a paternidade foi pra ti? Ter as meninas com idades tão distintas, quais os desafios que tu enfrenta hoje com elas? Como é que cada uma numa fase, né? Como é que tu lida com isso? Eu fui pai com 19 para 20 anos, né? Era muito jovem e depois pela segunda vez com 34 anos. São 14 anos de diferença. Claro que com 20 anos era outra mentalidade que tinha, né? E era outro tipo de relacionamento e tudo mais, não era algo que a gente esperava, né? Mas hoje, refletindo, eu sou muito grato, assim, pela essa oportunidade de ser pai jovem, né? Porque quando eu tinha 20 anos, eu pensava assim, poxa, vou viver minha vida agora, vou aproveitar hoje, e não pensava no amanhã, né? E quando eu descobri que ia ser pai, eu pensei,
justamente isso no que a gente estava conversando, que eu preciso planejar minha filha, tenho que planejar o futuro da minha filha para ela não precisar tão cedo ter tantas responsabilidades assim, né? E aí, quando a Milena veio, aforou isso em mim. Eu falei, poxa, eu preciso estudar. Nessa época eu estava no exército. E aí, quando vê, como é bacana, tu encontra pessoas tão legais, né? E que eles falam assim, Jean, olha só, você trabalha muito bem aqui, você tem oportunidade de ficar mais tempo que conosco, só que, e depois, o que você vai fazer? Você vai voltar a trabalhar de garçom? O que você vai fazer? E aí eu pensei, eu preciso estudar. E aí eles abriram a oportunidade de fazer cursos na área de auxiliar de saúde bucal. E fiz os cursos e a partir disso, então, eu fui trabalhar para buscar uma melhor condições para a Milena. Então, assim, a Milena foi uma das razões para que eu pudesse evoluir, né, como pessoa, evoluir como profissional também, buscar querer mais, né, para que ela pudesse ter uma infância saudável, uma infância com oportunidades, né, que ela pudesse aproveitar tudo isso aí. E eu tenho certeza que se não viesse a Milena, não seria dessa forma, né? Já a Helena já veio um pouco depois, né? A gente já estava um pouco estabilizado, já era concursado, já tinha tudo uma estabilidade, um relacionamento já um pouco mais duradouro, o planejamento, né? E ela é o meu grude, né? Então, onde eu tô, ela tá, o meu xerox, né? Então, é uma criança também amável. Eu chamo que a Milena eu chamo de Ninha Firififi e a Helena de Ninha Paixão. Então, assim, elas são as duas que fazem o Geo muito melhor, né? Cada uma, hoje a Milena com 18 anos, então a gente passou por toda aquela fase já, né? De a pré-adolescência, adolescência. Hoje eu vejo ela trabalhando, né? E feliz, estudando, e a Helena também estudando e também se desenvolvendo. Então são situações diferentes, né? Foram épocas diferentes, mas o sentimento pelas duas é o mesmo, né? Porque a gente ama as nossas filhas e o como foi bacana, assim, de hoje olhando para trás entender que era necessário aquilo ali, né? Necessário ela estar junto comigo desde sempre. Então, tem os desafios, né? Mas a gente vai junto crescendo. Eu sempre fui muito aberto a conversas. Então, assim, eu invento um relacionamento muito bom para trocar e conversar e eu tirar as dúvidas e eu perguntar para ela também. Então, eu acho que é um complementando também o outro, né? E eu acho que é assim que a gente consegue crescer juntos também. Legal. E como que essa tua experiência de ser pai, né, mudou, assim, a tua forma de atendimento das famílias? Há quantos anos tu tá atendendo na fisioterapia? Eu sou formado há 11 anos, né? Então faz 11 anos que eu trabalho com fisioterapia neurofuncional. Porque logo que eu me formei, eu fui trabalhar no centro de reabilitação, referência aqui na região, que atendia então a parte neurológica. Eu não imaginava que ia trabalhar com a parte neurofuncional, mas por uma necessidade de adaptar também, comecei a estudar e gostei muito, né? Então a gente veio para a área pediátrica logo em seguida. E eu já tinha experiência de ser pai, né? Eu acho que assim, ó, essa experiência da paternidade, eu vejo que é uma ponte, sabe? Uma ponte, assim, entre aquilo que é uma teoria, daquilo que a gente estuda para prestar um atendimento com uma criança, com a parte real, né? Porque eu já tenho essa experiência que eles também têm. Então a gente consegue, entende todas as questões da família, né? De quanto a paternidade e a maternidade tem seus desafios. E principalmente a não julgar, né? Eu acho que é uma situação que me trouxe muito assim, dar a entender, ser compreensivo, né? E tentar entender a situação e dizer assim, olha, faz parte mesmo isso aí, porque eu também já passei por isso. Sim, isso é ótimo, essa experiência. Eu também tenho essa impressão, assim, de que a gente é mais empático, né? Exatamente. Tá. E Jean, agora, bom, antes da próxima pergunta, pessoal, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, seguirem lá o nosso Instagram, curtirem. Isso faz a diferença pra gente e ajuda a impulsionar mais o podcast a chegar em mais pessoas, tá bom? Jean, agora eu queria falar um pouquinho mais sobre a tua história no Corpo de Bombeiros, porque todo mundo adora saber uma história, né? Alguma história legal que tu viveu, né? A gente vive assistindo séries de bombeiros. Tem bombeiro que não assiste série de bombeiro, né? Assim, eu particularmente adoro também, então eu queria que tu contasse um pouquinho mais, assim, da tua vivência, se tu teve alguma história que te chamou atenção, que
né? E o que tu traz, assim, de pertencer ao Corpo de Bombeiros para hoje, para as tuas empresas, para a forma de atendimento, enfim. Com certeza. Então, são 16 anos, né, já bem no Corpo de Bombeiros. E eu acho que a principal questão que traz para quem trabalha como no Corpo de Bombeiros e como militar em si, é que tem uma disciplina, né? Uma dedicação, a empatia com as pessoas. Mas o Corpo de Bombeiros tem uma peculiaridade que ele tem que trabalhar com outras pessoas, né? Um bombeiro, uma guarnição de bombeiro não é composto por uma pessoa só, é por um grupo e que um tem que confiar no outro. Então, você trabalhar em equipe, né? Confiar no teu colega, confiar na função dele. Isso é algo assim que eu trago muito para minha vida e trago pensando nas minhas empresas também. Principalmente nas questões de você trabalhar em equipe, né? Em diferentes profissões e que você pode levar isso aí confiando também nos teus colegas que estão a atender o seu paciente. São muitas histórias que a gente tem no Corpo de Bombeiros, né? Então, eu já trabalhei nas praias, né? Como guarda-vidas, já trabalhei no resgate. Então, é muitas coisas que tem. Mas a área assim que eu mais me identifico, né, era a área que eu trabalhava como bombeiro na escola. Então a gente ia nas escolas trabalhar, né, montar esse serviço assim de mostrar o serviço do Corpo de Bombeiros, né, orientar, principalmente para prevenção de acidentes. E cada vez que a gente vai numa escola, né, e conversa com as crianças e vê aquele brilho no olhar deles ali, isso aí é algo assim que é gratificante demais. Tem crianças que vão passar o aniversário, né? Exatamente, a gente leva o caminhão, aí a gente vai lá, convida para dar uma volta no caminhão, assim, é algo assim mágico para eles, né? E porque a gente já se identificou quando era criança também. Existem muitas histórias, né? Mas uma história assim que eu acho que para mim marcou muito, assim, de volta e meia em família, a gente conversa sobre isso ainda. Eu servi por muito tempo na cidade de Giruá, hoje estou lotado em Porto Alegre. E o que acontece? Então a gente pega esse trecho, esse Santo Ângelo Giruá de carro, e eu me deparei com um acidente, né? Um acidente gravíssimo que teve uns 2, 3 anos atrás, em que teve mortes de pessoas e tudo mais, e era uma família com 3 crianças, né? E infelizmente faleceu os pais, faleceu 2 crianças. E como eu cheguei logo após o acidente, eu fui verificar o que estava acontecendo e me deparei com essa situação muito triste, né? A gente que tem filhos fica muito lá abalado. E nisso eu vi um barulho, assim, alguma coisa, que tinha mais alguma coisa no carro. E era uma criança que estava presa nas ferragens. E eu sozinho ali naquela situação, que estava chovia muito no momento. Aí Deus abençoa, né? A gente consegue empurrar aquelas latas contorcidas, aqueles ferros. E eu consegui tirar aquela criança com vida desse carro. A gente conseguiu chamar o suporte avançado para poder atender. Eu não estava de serviço ainda, eu estava indo para o trabalho, né? Então eu estava com meu carro particular. E nisso a criança foi para o hospital e tudo mais. E passou um tempo, o pessoal veio me falar, né, que a criança só sobreviveu porque ela foi feito um resgate da forma correta, né? E que foi de uma forma rápida. E então já passou uns 2, 3 anos dessa ocorrência. E o ano passado, então, os avós dessa criança me ligaram que queriam me ver. E aí eles foram até a cidade de Santa Rosa lá e me apresentaram a criança novamente. Conversou, teve um momento assim muito emocionante, né? Porque um momento triste, com certeza, assim, que realmente eu não gostaria de ter participado, mas aconteceu. E você vê que a menina está bem, né? E que a gente poder colaborar com isso foi um momento muito marcante. Então é um dos fatos que eu levo comigo sempre, todos esses anos que eu trabalhei no Corpo de Bombeiros, né? Que legal essa situação. E tu sabe que quando tu tava contando, eu lembrei da minha situação, quando eu tive uma perda total, eu tava indo a Curitiba e o meu carro capotou, assim, tava sozinha, graças a Deus. E eu fui removida daquela situação ali por um bombeiro paisano também. Foi o primeiro que chegou no local, tava com a família dele voltando pra casa e me tirou dali. E a gente, assim, tem esse estilo, né? Tu vê um acidente, aconteceu uma coisa, tu ir lá tentar prestar esse atendimento, né? Isso é bem normal, a gente ouve no noticiário, a gente vê os colegas comentando também que, né, chega lá para ajudar, né? Isso eu acho que é uma característica de todo bombeiro, né? De buscar, né, ser voluntarioso para poder auxiliar. Então, tem
muitas histórias, né? Mas acho que essa aí foi uma história assim que me marcou muito. Impactante, né? Até porque por envolver crianças, né? Sim. Então acho que E o preparo psicológico que tu tem que ter para agir numa situação dessa e não esperar, né? Não travar é bem importante, né? é importante. Isso o bombeiro ele trabalha com estresse diariamente, né? Eu sempre comento que ninguém vai ligar pro telefone de emergência para convidar a gente para comer um churrasco, né? Então sempre quando ligam é porque alguma coisa de ruim está acontecendo, né? Algum perigo. Então sempre quando a gente, né, com o tempo a gente vai entendendo isso aí, claro que toda ocorrência a gente é ser humano, né? A gente tem os nossos sentimentos, a gente também fica chateado, também tem medo, mas a gente tenta fazer o melhor dentro da técnica, né? Para poder atender uma ocorrência bem feita e que não haja outro acidente do mau uso, da inexperiência em manusear o que está acontecendo. Que legal. Bom, agora virando completamente o assunto, mas eu queria, Jean, saber de ti, quando que tu percebeu que, além de fisioterapeuta, tu iria ser empreendedor, né? E dentro do empreendedorismo, quais as características tuas, assim, que tu mais usa, né? Para gerenciar os teus negócios, as tuas empresas. De que forma tu percebeu isso? Então, Jéssica, tu sabe que existe uma questão assim que logo que eu me formei, eu fui trabalhar no centro de reabilitação, eu gostei muito dessa área, gostei muito da área neurofuncional e fui para a área da neuropediatria. E o que a gente percebeu? Que não tem fisioterapeutas pediatras na nossa região. Não tem assim, a nível de Brasil, são muito poucos que tem, que realmente que são especialistas, que trabalham na área. E aí então eu comecei a trabalhar nessa área ali e fiquei por 5 anos nesse hospital. E quando eu saí, as pessoas já tinham aquele vínculo com as famílias, perguntando: Gia, para onde você vai? Eu preciso que você continue atendendo nosso filho e tudo mais. Como é um centro regional e tinha gente de toda a região próximo de Giruá, eu consegui um local para atender em Santa Rosa, que é o local que eu estou até hoje lá. E comecei a montar uma agenda, né, de uma manhã, um dia todo, 2 dias, 3 dias, até que chegou um ponto em que a gente atendia um monte de cidades, né, da região toda, e eu não tinha mais horário. Então eu comecei a perceber que assim, poxa, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para me ajudar. Nisso apareceu uma colega, né, para me auxiliar. E nós montamos uma equipe, então, né, uma dupla de atendimentos, e a partir disso aí foi se expandindo, né? A gente percebeu que assim, a gente tem público, falta profissionais, a gente é capacitado para isso. E aí aconteceu o quê? Como eu sou de Santo Ângelo e atuo em Santa Rosa, o pessoal de Santo Ângelo ia até Santa Rosa para fazer atendimento. De se deslocar. Aí então eles começaram a pedir: pô, já tenta abrir um consultório aqui em Santo Ângelo também, tudo mais. E aí aos pouquinhos a gente foi amadurecendo essa ideia, né? Então a gente deixou de ser apenas o Jean, né? O Jean fisioterapeuta. E aí surgiu a Up Kids, né? Up Kids surgiu nesse tempo. E a partir disso, então, a gente iniciou nossos atendimentos em Santa Rosa como Up Kids. E logo depois a gente conseguiu também, então, evoluir para Santa Rosa. Então foi uma construção, né? Primeiro, pela alta demanda que a gente tinha, e que ainda tem nessa área, e para poder contemplar o maior número de pessoas também, né, que precisam do atendimento. Então a gente conseguiu montar equipes, né? Hoje a gente são mais de 10 colaboradores na UP, e a gente conseguiu montar uma equipe tanto em Santa Rosa como em Santo Ângelo. E aí as coisas foram acontecendo e você foi tendo que estudar atrás Exato. disso, gestão. E justamente, então assim, além de tu entender, né, tu entender a tua área, você também começar a estudar essa parte de gestão, né? Como que qual que era o diferencial, o que a gente apresentava como diferencial pro nosso cliente, para nossos pacientes, né? Então, principalmente assim, é aquela questão de juntar a parte técnica, né, a competência técnica dos profissionais com aquele olhar humano, né, de buscar muito olhar as potencialidades dos nossos pacientes e não as deficiências. Como a gente trabalha com o público de crianças atípicas, crianças com deficiência, muitas vezes a gente olha para a criança somente as deficiências e não enxerga aquelas potencialidades. Então, enquanto fisioterapeuta, né, enquanto o gestor de clínica, a gente sempre costuma apontar para as pessoas que trabalham conosco, por as potencialidades. E quando começa a ver as potencialidades e as famílias também conseguem enxergar isso, você começa a montar
uma estrutura mais sólida de atendimentos, né? Tudo aquele preconceito, ele vai se saindo e a gente consegue gerar resultados também. Então, foi feita uma construção em relação a tudo isso aí, então não é só apenas um atendimento terapêutico, a gente fala que é uma experiência que o paciente vai tendo na clínica, porque além de atender o paciente, a gente acolhe as famílias. Então, tudo isso é um diferencial que a gente tenta implementar diariamente nos atendimentos. E treinamento de equipe, né? Pra todo mundo estar alinhado, várias coisas. Exatamente. Então, assim, a partir desse tempo, a gente começa a entender como que é a dinâmica do nosso atendimento, né? Porque também quando tu atende sozinho, tu sabe como que tu faz, né? Mas aí tu precisa também pensar assim, como que eu vou repassar isso que eu sei, né? Como que eu vou conseguir transmitir aquilo que eu tenho como convicção minha, cultura minha, pros colegas. Aí a gente precisa treinar, mostrar a cultura da empresa, né? Qual que é o propósito de cada atendimento, o que a gente busca. A gente sempre fala assim, eu adoro falar que eu brinco em serviço mesmo, né? Porque o meu trabalho é brincar com as crianças não vêm com atendimento, a gente vamos brincar, então a gente fala, vamos brincar, vamos fazer alguma atividade, e através desse brincar, a gente cria uma questão lúdica ali que gera função. E a partir disso a gente começa trazendo nossos colegas que, nós vamos brincar, nós vamos nos divertir aqui nesse momento. E aí gera aquele engajamento, gera tudo que a criança vê. Os pais curtem muito, né? Eu vejo que eles ficam postando fotos e vocês fazem nas datas, né? Exatamente. Isso é um diferencial da clínica também, sabe? A gente gostou, toda data importa, a gente fala. Então, todos os eventos que tem, assim, e usa as datas comemorativas para montar. Agora a gente tá chegando na semana da Palpita, a gente já tá começando a deparar a nossa Todo mundo vai de gaúcho. um vai de gaúcho, os pacientes, bom, né? Prende, gauchinho e tudo mais. É tudo temático. Então, assim, quase todo mês a gente tem, então, um tema na clínica e isso gera muito positivo, porque a gente se motiva porque tá chegando aqueles dias também, as crianças começam a preparar roupa, começam a preparar isso e aquilo, e isso vai gerando assim, não somente um atendimento, mas uma experiência de você estar lá. Então isso eu acho que é um grande diferencial que a clínica tem e que o pessoal entende, né? Hoje tem uma equipe muito boa e que eles conseguem entender essa cultura e transmitir, né, para as famílias. Então assim, hoje eu me sinto muito seguro, né, de deixar meus colegas atendendo lá e eu poder fazer essa parte de gestão entre as duas clínicas em vez. Isso é maravilhoso, né? Porque daí tu consegue dedicar o tempo para coisas que importam muito também. Exatamente. E pensando agora no lado de desafios, assim, tem alguns que tu considera mais difíceis, né, nessa área que do empreendedorismo? De que forma tu tenta solucionar eles? A gente fala que às vezes tem coisas que só mudam o endereço. Exatamente. Eu acho que eu vou falar que justamente isso aí. O que eu, pra mim, né, assim, o maior desafio que eu tenho hoje é conseguir fazer a gestão de tempo, né? Nossa. Por quê? Porque a gente tem duas clínicas, né? Eu não faço hoje só a gestão, eu atendo, eu adoro atender e eu quero sempre atender meus pacientes, né? Então, eu gosto de estar na clínica, estar atendendo os pacientes, poder dar atenção para as famílias e então, só que eu não sou dois, eu sou um só, então eu tenho que estar um pouco, aqui estou agindo um pouco em Santa Rosa, tentar dar atenção para todos que eu posso, né? Estar presente, dar atenção para essa família e fazer a gestão, não só da empresa, mas também das finanças, do marketing, de pessoas, né? Dos eventos, todo esse planejamento, tudo é feito. E além disso, fazer a gestão de tempo com a outra parte pessoal também, né? Porque eu tenho uma pequena que me cobra muita atenção lá. Então, essa questão, assim, eu acho que é o maior desafio para quem empreende, é você conseguir não se sobrecarregar, né? E como que eu lido com isso? Hoje, assim, como eu falei, eu tenho uma equipe muito boa. Hoje a equipe tem uma gerente, essa minha gerente é meu professor de direito, então ela me ajuda muito e eu delego funções, né? Quando tem uma cultura na clínica e na empresa sólida e que o pessoal entende como que funciona, ela anda, né? Então não precisa toda hora estar pontuando que já vai ser, o pessoal tem que saber. Então a gente tenta fazer isso aí através desses treinamentos da equipe, então até a próxima semana a gente tem um treinamento da equipe também. E para alinhar as questões, e eu vou delegando funções pro pessoal dentro daquilo que eu acho que eles conseguem fazer, né? E justamente eu vou olhando realmente no que eu preciso estar presente para fazer, e então vem dando certo, né? A gente tá, claro que
O empreendedor, ele não termina às 18 horas, né? O empreendedor, assim, não para nunca, a gente está sempre pensando o que vai fazer, mas principalmente para não sobrecarregar. Eu acho que isso aí é porque gera um peso não só na questão física, mas mental também. Eu acho que a gente tem que saber cuidar muito bem, porque a gente tem que estar bem para cuidar das outras pessoas. É verdade. E agora, falando em cuidar das outras pessoas, eu queria conversar um pouquinho contigo, bem focado assim na tua área de fisioterapia neurofuncional. Até para os pais que estão nos assistindo, nos ouvindo, quais os sinais, assim, alguns sinais que os pais podem perceber durante o desenvolvimento infantil, que são sinais de alerta e que eles precisam procurar um profissional, que idade é melhor começar a tratar, porque eu vejo que isso é uma dúvida recorrente lá no consultório, né? Ele tá com 2 anos, não tá caminhando direito, ou tá caminhando na pontinha do pé, tá com assimetria, vou esperar, não vou esperar. Eu queria que tu comentasse um pouquinho disso para dar um direcionamento para os pais, sabe? Perfeito. Acho que esse é um assunto que também mas que a gente ouve muito, né? Eu faço muita avaliação dos pacientes. E o que a gente ouve falar muito, né? Eu acho que é um ponto, assim, que é super importante, que a gente ouve falar, mas a gente não consegue entender. O pessoal fala muito assim, vamos fazer a estimulação precoce, né? A gente ouve muito essa palavra de estimulação precoce. Mas eu vejo assim que estimular precoce só vai acontecer se você intervir precoce, se você entender aonde que eu tenho que intervir, em que momento que eu tenho que intervir. Então a intervenção precoce ela é muito maior. Então e ter esse olhar clínico de entender assim, olha, essa criança vai precisar de atendimentos ou algum acompanhamento um pouco mais especializado. E existem alguns critérios que a gente faz, principalmente assim, crianças que nasceram prematuras. A prematuridade é um dos sinais mais importantes que a gente tem que observar. Porque a prematuridade, ela já traz por si só um evento que não estava previsto para aquele momento, né? Então, as crianças prematuras, a gente chama que são bebês de risco, né? A prematuridade, né? E junto o baixo peso, a internação hospitalar logo que nasce, o tempo que fica recebendo esse cuidado, né? Então, se acontecer alguma intercorrência ao nascimento, né? Quanto que foi, sabe, pegar quando nasceu. Então, tudo isso aí são os sinais que se a criança, ao nascimento, acontecer algum tipo dessa parte, nós temos que intervir. Né? Então, assim, essa intervenção já começa ali. Então, desde o nascimento aconteceu, nasceu prematuro, poxa, vamos ficar de olho. Tá? Eu já aconselharia assim, prematuridade encaminha para fazer as avaliações. E nem que a gente faz um follow-up desse atendimento ao longo do tempo, para a gente ir vendo, porque hoje a gente já consegue ter critérios diagnósticos muito precocemente. Então, desde quando a criança nasce, a gente já consegue observar pelo movimento da criança ter alguma alteração neurológica ou não. Então, a prematuridade é uma das questões, algumas intercorrências ao nascimento também é. Se não acontece isso, existe outra situação que é chamada dos marcos do desenvolvimento, né? Então, a gente sempre costuma falar, a gente ouve o pessoal falando, cada criança tem seu tempo, né? E eu digo assim, cada criança tem seu ritmo, mas dentro de um tempo pré-determinado. Existem as janelas motoras, né? E que a criança precisa passar por isso em determinados momentos. Então, isso é muito importante que o pessoal saiba, porque às vezes o pessoal fica esperando alguma coisa, assim. Não quer dizer que os marcos do desenvolvimento do motor, eles são fixos. Quer dizer assim, poxa, a gente sabe que a média de uma criança ter o controle cervical é por volta dos 3 meses. Não quer dizer que com 3 meses certinho a criança vai ter o controle cervical, mas é uma média. Algumas crianças começam com 2, outro pode chegar com 4 meses, mas a grande média é 3. Agora, uma criança com 6 meses ainda não ter o controle cervical, isso aí é perigo, a gente já percebeu assim, existe um atraso. Ou com 6 meses a criança ainda não rola, é um dos critérios que a gente também usa. Existe aqui um risco para o atraso de desenvolvimento. Isso a gente tem que usar com a história clínica da criança, né? E existem vários sinais que a gente tem que observar, principalmente quando a criança tem algumas habilidades e elas perdem essas habilidades depois, quando maior. Uma criança que já caminhava e deixou de caminhar, uma criança que já conseguia falar, e aí depois deixou de falar algumas palavras, é aquela criança que caminha na ponta do pé e que não baixa nunca. É normal a criança caminhar na ponta do pé? Olha, geralmente quando a criança inicia a marcha, ela pode caminhar um pouco na ponta do pé, mas depois ela tem que baixar. Essa persistência ali também é um risco que a gente tem que observar. Então existem várias questões. Uma simetria,
né, na questão da criança caminhar, olha, movimenta muito mais para um lado que para o outro. Então são vários sinais que a gente tem que observar em relação a isso, né? Principalmente assim, observar esses marcos do desenvolvimento. E o profissional fisioterapeuta, ele é um profissional que tem esse olhar, né? O fisioterapeuta que trabalha na área de pediatria, ele consegue identificar, às vezes só através de ver a criança um pouquinho, só a gente consegue ter uma ideia ali. Existem escalas, claro, validadas para isso, que a gente aplica em cada determinado caso, e a gente consegue intervir isso aí e orientar essa família. Uma coisa que eu sempre costumo falar é que a gente tem que acreditar no instinto materno. Se a mãe, ela tá desconfiada que tem alguma coisa que não tá certa, vai procurar. Mesmo que de repente assim, numa rotina, uma consulta de rotina com o médico, mas não se preocupa, vai acontecer. Se a mãe está desconfiando de alguma coisa, leva para fazer uma avaliação. Leva para fazer acompanhamento, porque já as mães não é. É uma triagem já, né? Geralmente assim, quando alguns pacientes chegam pra gente lá para avaliação, eu inverto a pergunta, né? Eu falo assim, o que você acha? O que tu me diz disso? Sim, tu acha que sim ou tu acha que não? Eu acho que sim, né? Então assim, a gente fala assim, bom, eu confio muito no que tu fala. Bom testar então, vamos fazer os testes, vamos ver. A gente vai conversando, vai entendendo o que está acontecendo, porque às vezes assim, os sinais, isso às vezes pode ser uma origem neurológica, pode ser uma questão genética e pode ser ambiental. E muitas vezes é ambiental. Eu recebi muitas crianças com atraso de desenvolvimento depois de 2020. Por quê? A gente teve a pandemia. E nessa pandemia, muita gente, as crianças deixaram de ir para onde? Para o chão. Então, em 2020, as crianças não iam pro show mais, né? Era o medo, era normal esse medo, né? E aí, o que aconteceu? Muitas crianças não tinham experiências motoras ao chão. Olha só. E aí, deixaram de apresentar muito atraso no desenvolvimento. Então, eu sempre falo que o primeiro playground de uma criança tem que ser o chão. Eu lembro quando a Diz nasceu, que até a pediatra falou, né, que a gente tem que fazer o tummy time, que é botar a criança de bruço ali. Eu ficava pensando, nossa, recém-nasceu, 1 mês, já vou fazer a criança ficar sofrendo ali. Mas eu vejo que isso é muito importante para dar controle para eles, né? Assim, ó, o tummy time ele é super importante, né? Mas eu vejo assim que é muito importante a gente conversar com a nossa criança, Sim. sabe? Durante os atendimentos da clínica, os pais às vezes não sabem como que vai estimular a criança. Eu falo assim, pega um creme e faz uma massagem. Aí você vai nomeando tudo que você vai fazendo, né? Você faz a massagem na mão, explica que é sua mão. Vamos virar de lado, agora eu quero ver suas costas. Vamos ficar de barriguinha para baixo. E através dessa conversa, esse momento tão prazeroso, assim, bacana, a criança vai identificando a parte do corpo dela também. Então a gente consegue fazer muito estímulo através assim uma massagem. A gente cria uma rotina para isso, ou pode ser depois do banho, geralmente, ou quando vai tirar a roupinha já faz ali. Então existe dentro dessa rotina, maneiras de tu conseguir estimular a criança, tanto no tummy time, que é uma das questões que muitas crianças não curtem ficar nessa posição, né? Mas é porque não é uma experiência que ela deve ter na rotina dela. Eu acho importante também a gente falar que para os pais, né, principalmente pais de primeira viagem, que existe aquela cadernetinha, a caderneta do Ministério da Saúde, né? Exatamente. Lá tem, assim, quais são os marcos de desenvolvimento, se tem dúvida, né? Às vezes a pessoa recebe aquilo e nem olha, e lá está cheio de informações. Um monte de informações, diz todos os marcos de desenvolvimento lá, né? Teve uma atualização agora dos marcos de desenvolvimento, né? Então, assim, eu não sei se todas as cadernetas já estão, mas do 2024 para cá é para ter, e que mudou alguns critérios, não muita coisa, assim, mas, assim, é importante que observe, né? E que a gente consiga olhar. Uma das mudanças é que, antigamente, a gente falava que com 4 meses, 5 meses a criança começava a rolar, e hoje o que mudou é que com 6 meses a criança tem que rolar. Se a criança não rolar com 6 meses, ela tem um atraso. Então, existem alguns critérios que modificou, não muita coisa, mas... Ficou mais incisivo. Exatamente. Era o poderia, agora não deve. Então, ficou mais fácil, assim, de a gente identificar. Se a criança não fizer isso até a determinada idade, ela está com atraso no desenvolvimento. É diagnóstico mais precoce. Exatamente. Então, mas da caderneta tem todas as informações, né? Isso é importante, que tá ali na palma da mão para poder acompanhar. Jean, e dentro da tua área da atuação da fisioterapia neurofuncional, teve alguma história, assim, que tu acha legal de contar, de superação, assim, até para motivar os pais a procurarem pelo atendimento, né, e buscarem as terapias para os seus filhos?
Eu digo assim que todo dia a gente tem histórias, né? Todo dia assim a gente vê conquistas, né? A fisioterapia neuropediátrica, ela é repleta de desafios, né? São crianças que apresentam algumas limitações apenas físicas, né? Mas que a gente consegue manejar de uma forma muito bacana. Então, muitas vezes, assim, eu recebi uma vez, a criança já era um pouco maior ali, e vem aquela questão das expectativas, né? Então, os pais falaram para mim assim, olha, o meu sonho é que o meu filho, ele corresse comigo, brincasse comigo de pega-pega, que eu pudesse levar ele passear, né? E tudo isso aí. E era uma criança com paralisia cerebral e que o prognóstico motor dela não é um prognóstico para marcha de forma independente, né? Então isso gerava uma certa frustração para essa família porque eles tinham um desejo muito grande disso. Mas aí vem o quê? O olhar do terapeuta e pensar assim, mas por que não? Por que não fazer isso, né? Hoje a gente tem a tecnologia assistiva, né? Tem a tecnologia para nos proporcionar isso. E a gente conseguiu adaptar, então, um andador, adaptar um walkie, que é um colete, um vestimento que tu adapta no corpo do pai com a criança, consegue deixar ela de pé. Legal. E a gente fez isso e apresentou para a família. Então foi um momento muito emocionante, né, para aquela família, em ver a criança em pé e brincando, jogando bola, brincando de pega-pega, de esconde-esconde. Então eu creio assim que essas pequenas coisas que pra gente pode ser pequena, para uma criança, para uma família é muito. E o que a gente percebe? Que as crianças amam fazer isso, né? A gente vê também na nossa prática clínica que muitas crianças paralisia cerebral ou com outra deficiência têm um nível cognitivo intelectual abaixo, não por falta de capacidade, mas por falta de experiência, porque elas não brincam, né? Eles não convidam para brincar dessa forma, não se adaptam para brincar dessa forma. E aí, quando elas começam a ter essa experiência, começa a aflorar tudo que estava lá naquela criança esperando para acontecer. E isso é muito legal, porque os pais começam a entender e perceber assim, olha, meu filho consegue, ele tem capacidade para fazer essas coisas. E aí, assim, esse sentimento ele vai aumentando, essa criança se sente também confiante e as coisas vão acontecendo. Então, a gente tenta fazer isso nos atendimentos, a gente sabe que não é mil maravilhas sempre, existem os desafios muito grandes quando a gente trabalha e atende crianças com deficiências, porque existe, o pessoal busca muito a margem de forma normal, que a criança seja normal, mas o que é ser normal hoje em dia, né? Mas a diversidade está aí, né? O diferente, sim, todos somos diferentes de alguma forma. Então quando a gente começa a desmistificar alguma questão que a criança deixa de fazer alguma coisa por não poder, por uma deficiência, e tu começa a dar potencialidade para essa criança, e começa a trazer outras situações para ela, isso ajuda muito no desenvolvimento não só motor, mas cognitivo e intelectual dessa criança, e principalmente na questão da visão da família para ela. Então tudo isso aí faz uma diferença muito grande. Então a gente vê todo dia pequenas conquistas, né? E vê as crianças iniciando a ser independentes, ter autonomia, eu acho que isso é um diferencial muito grande. É legal porque tu traz uma mudança de perspectiva não só para a criança, mas permitir que as famílias vejam aquilo de outra forma é muito legal e impacta muito, né, o desenvolvimento. Porque existe o capacitismo, né? E esse capacitismo, ele tem uma cultura, né, em que você pensa que uma pessoa com deficiência, ou uma criança com deficiência é uma coitadinha, né? E que o pai, ou que o terapeuta, ou que são os heróis, ou a criança é um herói, ou é um anjo, ou é alguma coisa. Então, essas questões, né, e capacitismos que a gente vê enraizado ali, é algo que a gente tem que combater. Porque uma criança com deficiência, ela é uma criança primeiro. A gente não pode enxergar a deficiência, a gente enxerga uma criança. O que a criança gosta de fazer nessa idade? Ela gosta de fazer um monte de coisas. Então, a gente ter esse olhar, né, que tem uma criança ali e que ela quer brincar, que ela quer se desenvolver, que ela quer fazer as coisas. Precisa de ferramentas para isso. Exato, muda tudo, né? Então esse olhar eu acho que é muito importante que a gente tenha, que as pessoas também possam ter, né? Antes de enxergar qualquer tipo de deficiência, existe uma pessoa, existe uma criança ali. E é legal também para as famílias pensarem em buscarem terapeutas ou terapeutas que estejam alinhados, porque a atuação da equipe multidisciplinar é fundamental para as crianças, né? Principalmente para crianças que tenham várias necessidades envolvidas.
e estar todo mundo alinhado a isso que tu comentou, de prover novas perspectivas para essa família, para essa criança, acho que faz total diferença no desenvolvimento delas, né? A equipe, né, tem uma equipe multidisciplinar, mas que tem a parte interdisciplinar junto, né? Porque a gente precisa conversar, né? E principalmente a equipe e a família. Sabe o que eu sempre comento com meus colegas assim? É que nós, principalmente os fisioterapeutas, nós somos os experts no movimento funcional humano. Mas naquela criança, os experts são os pais. Então, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar que respeita os interesses daquela família, isso sim faz diferença. É importante ter uma equipe multi trabalhando juntos e entendendo o que aquela família quer. E principalmente o que aquela criança quer. Eu tenho uma história muito bacana, assim, e que também modificou o meu pensamento, não, mas um pensamento dessa família. Em que a criança ia para a clínica em Santa Rosa e os pais queriam muito que essa criança andasse de forma independente. Ela precisa caminhar de forma independente, sem auxílio do andador que ela fazia o uso. Aí a gente sabia que o nível de função motora grossa não permitia isso, né? A gente tentava explicar, mas eles gostariam. Num dia dessas intervenções que a gente fez com a família, eu pedi para eles assim: vocês vieram como de Giruá para cá? E aí eles falaram: olha, eu vim de carro. Então eu falei: mas por que você não veio caminhando para cá? E eles: como assim? Mas eu não veio caminhando para cá. E eles: não, mas que é muito longe, né? Tá, mas poderia vir caminhando, poderia? Ele: sim, mas por que não veio? Ah, porque eu ia cansar, esse é difícil para mim. Depois de repente o caminhar também é difícil para essa criança, para o seu filho. Então, de repente, o andador é a forma que ele consegue ter melhor desempenho. E quando a gente perguntava para a criança assim: você quer o andador ou você quer as muletas? Ela falava assim: eu quero o andador, não quero as muletas. Mas depois, mas por quê? Não, com o andador eu consigo brincar, com o andador eu consigo fazer as coisas, com as muletas eu não consigo fazer as coisas. Sim, segurança. Então, às vezes, aquela expectativa e aquelas questões que a gente, enquanto profissional, tem. Eu quero que a minha criança ela caminhe dessa forma sempre com o desejo da família. Nem sempre é o desejo da criança, nem sempre é o desejo daquela família. Então, respeitar, né, os desejos da família e o da criança, isso sim, eu acho que é um trabalho assim que é importante, né? A terapia centrada na família, né? E não no terapeuta. Quer dizer, nós não podemos ter essa tomada de decisões. Ótimo, adorei. E sobre as tecnologias, eu sei que tu teve um congresso aí, bem na época que tinha que gravar, né? Mas o que tu vê de tecnologia para um movimento, assim, para tua área? O que tu vê de inovação que as pessoas estão desenvolvendo agora? Olha, a tecnologia assistiva, ela é um aliado, né? O que é tecnologia assistiva? Tecnologia assistiva, assim, é tudo que tem para auxiliar a criança a fazer alguma coisa, ser independente, tá? Então, assim, pode ser o uso de um andador ou um treinador de marcha, pode ser uma muleta, pode ser uma bengala, pode ser um headpod, que é um dispositivo para as crianças que não têm controle cervical, para a gente possa ter o controle cervical, pode ser um colete, que é um colete postural, então ele pode ser uma órtese dinâmica, então pode ser uma gaiola de habilidades em que eu possa colocar a criança em pé. Então, a tecnologia assistiva, ela serve para que a gente possa potencializar aquilo que a criança já consegue fazer, né? E hoje, a tecnologia em si, ela evoluiu, existem coisas maravilhosas, mas infelizmente é muito caro tudo, né? Hoje um andador, um treinador de marcha mais simples, que não é fabricado, é importado, ela parte de R$ 30.000. É muito caro isso aí, né? Então a tecnologia existe sim, mas ela não é algo fácil. Claro que existem formas de você conseguir através do Estado, através do plano de saúde e tudo mais, mas a tecnologia ela vem para nos auxiliar. Existem tecnologias de baixo custo também, que a gente consegue adaptar, em que nós mesmos, fisioterapeutas, fizemos, mas também existe a tecnologia de alto custo, que essa sim, ela, claro que tem que dar um desempenho melhor, né, para a criança, mas ela é bem mais cara. Então hoje a gente usa principalmente os treinadores de marcha para que a criança possa ficar em pé. Às vezes a gente conversa com os pais perguntam assim: Jean, eu sei que a minha criança ela não tem um prognóstico de marcha, ela não vai caminhar, por que você coloca um andador?
né? E isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, que muitos profissionais têm. Por que que eu tô treinando troca de passos com uma criança que não vai ter a marcha de forma independente? Mas a gente começa a perguntar, por que não? Por que essa criança não fazer isso, né? Atividade física, exercício físico é bom para todo mundo. A gente sabe que crianças ou pessoas que têm mobilidade, a questão óssea, a questão muscular, elas interferem. A gente sabe que um pessoal sedentário, com 50 anos, 40 anos, existe uma questão óssea muscular muito grande, uma osteoporose, uma osteopenia. Crianças com deficiência, muitas vezes com 15, 16 anos, já apresentam isso aí. Então, o que a gente quer? A gente sabe que hoje as crianças, que são aqueles bebezinhos, que são aquelas crianças, depois viram pré-adolescentes, adolescentes, adultos e idosos com deficiências, né? A tecnologia em si, em tudo, ela nos permite isso aí, mas não é o quanto que essa criança vai viver mais, mas o quanto ela vai viver bem, né? E sendo ativo, com qualidade de vida, né? Então, quando a gente pensa em tudo isso aí, a tecnologia vem para nos ajudar, a gente poder deixar o mais ativo possível, porque quando a gente pensa numa criança com paralisia cerebral, por exemplo, é uma criança que existe uma lesão a nível cerebral, mas que ela não evolui essa lesão vai ser sempre a mesma. Mas as questões musculoesqueléticas, sim, essas evoluem. Então, se você não fazer um manejo daquele quadril, não deixar ela ativamente, não deixar ela em pé, não treinar os passos, ela vai ter outros tipos de deficiências secundárias. Então, a tecnologia vem para isso, para a gente proporcionar um bem-estar, né, uma qualidade de vida para as crianças e para as pessoas e mantê-las ativas por mais tempo. Que legal. Jean, passou 1 hora e a gente nem viu, né? Passa voando, tá muito bom. Mas para finalizar, assim, eu queria te perguntar, o que que tu espera do futuro do Jean? Fisioterapeuta, empreendedor, pai, o que que tu espera para tuas filhas do futuro? Então, né, como perspectiva profissional, né, que a gente continue fazendo a diferença através do desenvolvimento infantil, né, que a gente possa proporcionar para as crianças que chegam até a gente uma qualidade de vida, principalmente empoderando as famílias, né, dando informações relevantes, baseado naquilo que é importante e que tem evidência científica. Eu acho que, enquanto profissional, existe a questão da gente poder oferecer um serviço de qualidade, né, na nossa região, sem que as pessoas precisem sair tão longe para os atendimentos e que a gente possa atingir um maior número de pessoas, né, de uma forma positiva. E como pessoa, é isso também, né? A gente quer, eu sou é difícil diferenciar o Jean profissional de professor, porque ele tá aquela pessoa, mas assim, eu desejo muito assim que, principalmente para minhas filhas, né, elas entendam o que a gente propõe, né, e que elas se espelham nisso aí, que elas se sintam orgulhosas dessa parte, que elas possam viver isso aí também, né, cada um da sua forma, e que a gente que elas possam ser felizes, né, e a partir disso ali, a gente crescer juntos também e estar junto por um tempo. Legal. E eu queria que tu deixasse um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Depois queria que tu passasse os teus contatos, como que as pessoas podem achar o UpKids. É isso aí. Então, só, né, agradecer a oportunidade, Jéssica, né, de vir aqui conversar. Isso é um tema que eu sou apaixonado, eu gosto muito de falar sobre a parte de desenvolvimento infantil, conversar um pouquinho sobre a minha história, né, agradecer pela oportunidade, dizer que a UpKids Desenvolvimento Infantil está presente em Santo Ângelo, está presente em Santa Rosa, que a gente tem como meta e como objetivo prestar um serviço de excelência, né, buscando atingir o maior número de pessoas, que a gente está né, tentando ser uma referência na nossa região aqui, não só na questão assim de atendimento, mas de acolhimento para as famílias através do empoderamento, né? A gente participa de muitos eventos, esses eventos são abertos a todo o público, né? Então agora a gente está promovendo o evento do Dia das Crianças e que é aberto a todas as pessoas, as famílias que fazem parte da UP e fora também. A gente faz os eventos alusivo ao Dia da Síndrome de Down, ao Dia da Paralisia Cerebral e que é aberto a todo o público. Então quando a gente puder fazer isso aí, divulgar as condições de saúde e poder auxiliar as famílias, é um dos propósitos que a gente tem enquanto PIL. Então, existe a nossa clínica, tem os Instagrams, que é UpKids Santo Ângelo e UpKids Santa Rosa. Lá tem os links que vai direcionar, então, para entrar em contato conosco.
Legal. Gia, muito obrigada pelo teu tempo, por ter vindo aqui conversar conosco. Muito obrigada mesmo. Acho que as nossas informações aqui, as informações que tu trouxe foram muito valiosas. Te agradeço muito, principalmente pelo teu tempo, que eu sei que é curto. Nossa, esse é um prazer, Tapi. Obrigada mesmo, Agradeço. tá? Obrigado. Pessoal, estamos chegando ao fim desse episódio do podcast Entre Papéis. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso episódio, compartilhe com seus amigos para chegar mais próximo de mais pessoas, para que esse podcast possa crescer, tá bom? Obrigada, um beijo e até mais.